pessoas, tudo bem com vocês? Tá entrando em cartaz Assassinos da Lua das Flores, novo filme de Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, com o Robert De Niro, Lily Gladstone, vários atores famosos no filme. Eu já assisti, beijo aí pra Paramount Brasil, tá? E eu vejo uma oportunidade de vídeo aqui. Não vou deixar o suspense, é um filmão. Tá, é um filmão. Mas é uma oportunidade para eu falar sobre a importância de uma boa direção, como é a do Martin Scorsese. Talvez eu devia estar fazendo um vídeo sobre a direção do Martin Scorsese como um todo, assim como eu já fiz de outros diretores aqui no canal. Sim, isso eu deixo daí para outro vídeo. Mas esse filme novo, ele tem muitos elementos legais que ajudam a gente a entender o papel de um bom diretor. Então, hoje eu vou falar desse filme, não vou dar spoiler para estragar a experiência. Ah, bom, então assim sim. Vou analisar ali mais a parte técnica, vamos dizer assim, mas especialmente ressaltar a diferença que um bom líder faz para qualquer coisa. Depois da vinheta. Bom, vamos lá. Primeiro explicando fácil pra você que acha o título meio doido. Seria também um título Assassinos do Povo Osage, uma tribo indígena americana. Só que o termo Lua das Flores é um termo mais poético. Tem uma explicação no filme. O lance é um filme baseado numa história real. Eu confesso que eu não sabia. Eu fui ver o filme, assim, eu não quis saber nada, sabe assim? Eu falei, vou ver o filme. Scorsese, eu vou lá ver. Conforme o filme foi passando, eu falei, cara, isso tem uma cara de história real. Isso tem uma cara de história real. Muito culpa da cinematografia do Scorsese, né? O fato dele sempre buscar autenticidade nas coisas que ele faz diferença, tirando em Hugo. Pareceu todo fake o tempo inteiro. Mas no geral, ele tenta buscar autenticidade, ele tenta sempre filmar nos ambientes reais, né? Então ele vai falar sobre a máfia italiana em Nova York, ele vai filmar lá. Ele vai fazer um filme sobre o Oriente, ele vai filmar no Oriente. Seja lá onde for que ele esteja fazendo filme, ele vai fazer na locação real. E nessa daí ele faz também nas locações realmente da tribo Osage. Nota, eu vi o filme em inglês e todos eles falam Osage. Mas eu dava vontade de falar Osage. Osasco? Porque tem um S só. O meu professor Pasquale interno fica maluco, mas eles falam Osage, eu vou falar Osage. Mas explicando rapidamente o que é a trama, isso daí é uma história real de uma tribo que estava num território e descobriu petróleo. E da noite pro dia eles ficaram muito ricos. E daí você nota uma exploração de temas curiosos, né? Por exemplo, o racismo. Agora você vai ter uma sociedade que os indígenas são os ricos e contratam os brancos para serem seus empregados. Obviamente vai ter gente que não vai ver isso daí com bons olhos. E o fato de terem eles milionários, obviamente vai vir muita gente aproveitadora, muita gente querendo passar a perna. E esse caldeirão, na verdade, vai criar a situação do filme. Só que é o seguinte, já entrando numa parte técnica, pra variar, as atuações nesse filme são gloriosas. Como todo filme do Scorsese. A começar pelo Leonardo DiCaprio, ele faz lá o Terence. O DiCaprio é monstro, a gente sabe que ele é monstro. Mas é muito legal você ver o processo do ator, porque assim, ele tem um maneirismo, ele tem a boca meio pra baixo, assim, ele fala meio bronco, assim. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. É porque esse personagem já é bem diferente de outros personagens do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio normalmente interpreta um protagonista que é genial, tal. Esse cara, ele é meio estúpido. Ele interpreta um cara estúpido, bem estúpido. Só isso daí já traz uma diferença legal, assim. Don't swear on your children. Makes you look foolish. I ain't foolish. Mas o lance do processo do ator é que é o seguinte, você não tinha vídeo na época, você tem fotos do cara que realmente existiu. E você vai ver a foto, o cara tem a boca pra baixo. E é legal você ver o jeito como ele escolheu interpretar. Então ele fez um personagem assim, ele escolheu a voz, tu vê que a voz dele muda um pouco, o trejeito dele muda um pouco. E eu acho isso daí muito fascinante. Eu lembro uma vez eu tava trabalhando aqui com o Guilherme Briggs, só Guilherme Briggs, né? Mestre dublador aqui do Brasil, grande amigo. Amigo é coisa pra se guardar. E aí eu tinha uns personagens que eu queria que ele dublasse, e é legal você ver o processo, porque ele vê o personagem e ele começa a fazer um laboratório interno na cabeça dele de como esse personagem soaria. Ele ia dublar um gameplay meu, e aí ele viu o personagem falando sem som. Eu lembro do Briggs falando assim, cara, que voz esse personagem teria? Ele vai ter uma voz assim, mais ou menos, que ele fumou um pouco, e a voz dele tá meio gasta, e ele fala. Ele foi fazendo a voz conforme ele foi vendo. Ele cria um histórico na cabeça dele, mais ou menos do que é o personagem, baseado no que ele tá vendo. Ele cria essa personalidade e ele vai interpretando. Não é só um timbre de voz, tá entendendo? Ele meio que cria uma personalidade toda e isso daí influencia na voz, no jeito que ele se comporta, no ritmo da dicção. Isso é muito irado, sabe assim? E você vê isso acontecendo com o DiCaprio no filme, assim. Ele claramente pegou aquela foto. Também o histórico da vida desse Terence, que é um personagem muito
bom, mas eu já vou falar de perfil de personagem mais pra frente. E ele criou em cima disso esse personagem mais meio... Ele fala mais assim, meio... Eu não vou saber imitar o DiCaprio. É muito legal você ver isso, mas você vê esse processo de criação de personagens em todos eles, especialmente nos 3 principais. O personagem do Robert De Niro, que é o King, Robert De Niro, caraca. E é muito legal você ver a entrevista do DiCaprio falando do Scorsese, porque assim, o Scorsese faz filme com o De Niro desde sempre, sei lá, anos e anos. The two of them are so incredible together. They're shorthand. The way they communicate, it's almost through sign language. It's nods. It's this. And I know. I mean, it's incredible to watch. E você vê esse processo também da criação do Robert De Niro em cima do personagem do King ali. Vamos dizer assim, é um personagem, eu diria até bastante atual, tá? Porque ele é um político. Ele é o político filho da p***. É muito bem pensado, porque é o cara que ele não dá o braço a torcer. O cara pode estar fazendo atrocidade, mas o cara sempre tá... Gente, tô aqui pro bem, vamos fazer o bem. E o cara veste esse papel, tipo, tô aqui pra fazer o bem. No início do filme, já, quando a primeira vez que esse personagem aparece, você já vê que ele é dúbio. Você já vê que pode me chamar de rei. Aí você já fica naquela do eita. Sabe assim, eita. E de como ele vai conversando. A conversa é muito sutil, sabe? O duplo sentido das intenções, você vai percebendo ali. É uma característica dos filmes do Scorsese também. Ele não te trata como burro, assim. Você tem que entender o duplo sentido ali. Quando você vê que uma pessoa vem falando contigo um negócio meio acima, assim, você nota que a pessoa tá tentando te enganar. Ela não precisa falar, mas você nota. Na vida real, sabe? A pessoa, cara, eu tenho uma oferta aqui pra você, olha, você tem que comprar esse negócio aqui, é maravilhoso, ele salva a vida. E a pessoa tá vendendo de uma forma muito exagerada, você fica... Sabe assim, ninguém precisa vir falar pra você que aquilo ali tá meio errado. O teu sentido fala assim, tem coisa estranha aí. Eu sinto que o Scorsese faz isso constantemente nos filmes dele, sabe assim? Ele não precisa falar pra você que alguma coisa é estranha, é dúbia. Você vai sacar que alguma coisa tá errada ali. Tu fala, O De Niro faz esse papel com brilhantismo. E aí, né, você tem o papel da Molly, né? Que é interpretado pela Lily Gladstone, que já virou uma revelação. Certamente vai ter indicação de Oscar de melhor atriz pra ela. Eu acho que esse filme ele vai chover indicação de Oscar. De tudo. Esse filme vai ter... Aquele filme vai ter, sei lá, 9, 10 indicações ao Oscar. Aguarda. É um desses filmes que é um pecado você não ir ver no cinema, por exemplo. Eu acho. Esse filme você tem que ver num telão. Som maravilhoso. Precisa. Aguenta. São quase 3 horas e meia de filme. Eu já vou falar sobre a duração dele mais pra frente. Mas é um desses filmes que é, assim, merece ser visto num telão. Aproveita que tá em cartaz agora. Acabou de entrar em cartaz. Vale a pena. Vale muito a pena. Mas a Lily Gladstone, ela também pegou dessas sugestões. Tu vê que o do DiCaprio, ele pegou um pouco de sugestão da foto. Tem as fotos também da Molly realmente que existiu, a indígena. E aí a descrição que tem dela no registro real é uma pessoa muito fácil de gostar. Inclusive eles colocam essa descrição no filme também. Eles incorporam essa descrição no roteiro do filme. E eu acho que isso daí influenciou a atuação dela. Ela é uma pessoa mais calma, ela parece boazinha, ela parece aquela pessoa legal, assim. E essa atriz, ela acabou se aproveitando disso, né? Dessa linguagem mais calma pra interpretar muito mais com os olhos. Arrebentou. Mas aí tu pensa assim, caraca, de novo, boas atuações no filme do Scorsese. As pessoas sempre atuam bem no filme do Scorsese, não é? E aí eu quero começar a entrar a falar um pouquinho de Scorsese. Eu falei sobre esse assunto no vídeo do Tarantino, que é outro diretor também que quando os atores vão atuar nos filmes dele, eles atuam melhor. Por que isso? Por que os atores atuam melhor no filme desses caras? Esses diretores entendem o processo do ator. Eles sabem que o ator, ele precisa ficar confortável com o texto, ele precisa ficar experimentando, tentando. Eu que gravo vídeo pra internet, eu entendo isso. Quando eu tenho um texto aqui que é muito fechadão e eu vou lendo, eu fico meio travado. Conforme eu vou lendo o texto e eu vou entendendo o texto, eu faço ele de uma forma diferente, você meio que vai ficando confortável com aquilo que você tá lendo. Daqui a pouco você não tá nem mais lendo, sabe? Você só tá meio que... E aí você vai falando dessa forma diferente, você vai soando mais natural. Eu tô tentando fazer um microcosmo aqui pra você que entenda como ele pensa. É mais complexo que isso até. Do jeito como um ator se move, o fato dele tá piscando ou não estar piscando. Eu vi já o Michael Caine falando sobre isso daí. And if I keep blinking, it weakens me. But if I'm talking to you and I don't blink and I just keep going and I keep on going, you start to listen to what I'm saying. It makes me a very strong person. Então os caras, eles controlam as piscadas que ele dão em cena, daí pra muito mais. Mas o Scorsese, ele entende desse processo e tenta deixar o ator confortável pra ele fazer a experimentação dele, mudar e adaptar o texto pra que fique confortável pra ele, pra que ele soe natural. E um outro fator que eu acho que isso daí é muito específico do Scorsese, eu acho isso daí muito bom. Ele dá muita ferramenta pro ator trabalhar, ou seja, os personagens dele são dúbios. Ele não gosta de personagem bom e personagem mau. Ele gosta do dúbio, ele gosta do meio termo. E se você for ver a filmografia do Scorsese, você vai ver que é mega comum ele abordar, especialmente o protagonista, ser dúbio, ser aquela pessoa,
na área cinza, ou perturbado, ou tá no limite, sabe? A gente acaba entendendo, a gente pode até não concordar com o jeito como a pessoa resolveu, como o personagem resolveu a situação, mas você entende como ela pensou, como ela chegou naquilo. E isso faz a história ficar mais poderosa, porque você começa a se relacionar com ela. E eu vou falar que isso daí, pra mim, revela um dos pontos principais do Scorsese ser um bom diretor. O fato dele enxergar esses caminhos, sabe? Vendo alguns documentários sobre esse filme, eu tava vendo ele falando sobre a história que ele ia fazer. Eu vou contar a história, né, da exploração do povo Osage pelo homem branco. Can you find the wolves in this picture? Os aproveitadores que chegaram e começaram a matar os indígenas em busca do dinheiro deles, da riqueza deles. E aí acho que foi o DiCaprio perguntando, tá, mas cadê o coração da história? Onde tá o coração da história? E aí vem uma parte legal, porque assim, é justamente na parte dúbia que vive o coração da história. Que você vai ver a história do Leonardo DiCaprio, isso daí acontece logo no início do filme, tá? Não é bem um spoiler, tá um pouco no trailer. Você vê lá que o Leonardo DiCaprio tá abraçado lá com a Molly, né, a personagem principal do filme. Então você sabe que vai ter algum tipo de relacionamento ali. Mas nessa busca de procurar o coração da história, o Scorsese, ele foi no meio da comunidade indígena e foi conversar com as pessoas. Você vê que, por mais que você veja, muita gente vai contar só essa história, sabe? Assim, o malandrão querendo se aproveitar da galera. E essa é a vantagem de um bom diretor, assim, ele fica, cara, eu quero mais. Eu quero um pouco do dúbio, eu quero um pouco do cinza. Então ele foi lá na comunidade indígena, foi conversar com a galera lá, e ele foi ouvir histórias da época. Nas histórias da época, ele fala, cara, as pessoas falando lá, não, o Terence veio aqui aproveitar. E aí via gente ainda falar, não, mas eles se gostavam. Ela amava ele amava ela, ou não sei o que lá. Amava, não amava nada, amava sim. E tem uma briga, até hoje tem essa briga, assim, de gente falando, não, mas apesar de tudo, eles ainda se gostavam. Não, eles não se gostavam não sei o que. E aí o Scorsese falou, olha aí o coração da história. Eles se gostavam ou não se gostavam? É só uma história de roubo, assassinatos e de malandrão, ou tinha uma história de amor no meio? É possível ter uma história de amor no meio disso tudo? É imoral você pensar que pudesse ter uma história de amor nisso tudo ainda assim? É dúbio. Esse limite esquisito é o coração da história. E eu acho que isso é uma marca muito boa de um bom diretor. Ele vê, cara, tá vendo? Não é uma história mais bidimensional, de gente se aproveitando de outras pessoas que têm dinheiro. Ela tem uma segunda camada ali que pode ser explorada. E eu vou falar que é justamente nesse tipo de coisa que eu vejo. É a diferença do líder. Às vezes a gente pode não dar tanta razão pra um líder. Eu já vi gente falando, eu lembro que até do Steve Jobs, eu vou pra um outro lado agora. Calma, vem comigo, você vai entender. Falando mal do Steve Jobs na época da Apple, falando assim, o cara é só o CEO, fica ali atrás da mesa e aprovando as coisas assim, sabe? E um CEO, um líder, seja do que for, o diretor da escola, o síndico do condomínio, um diretor de filme, pode fazer uma diferença fundamental, porque essa pequena curvinha, ele direciona todo o recurso que está sendo feito para um outro lado. Porque num filme desses como de Hollywood, você tem uma equipe fantástica. A fotografia é do Rodrigo Pietro, né? A edição da Thelma Shoemaker. Mas para onde essas pessoas vão focar os seus esforços faz diferença, né? Que nem eu tava falando do Steve Jobs. A Apple podia ter focado a inovação dela para um lado X, para um lado Y. Vamos fazer um computador X, o cara, não, foca no iPhone, foca no touchscreen, foca no público X ou no público Y. Ainda não é isso. Sabe assim, às vezes pequenos insights ou só pra onde você tem que apontar o seu esforço, isso faz uma diferença muito grande. Eu vi isso quando eu trabalhei na Seagulls Fly, né? Tinha os sócios lá da Seagulls, lembro que a Luciana Jordão era a minha gerente, e o olhar pra onde você tem que investir a sua força faz muita diferença no final. E o Scorsese, ele acaba deixando a história dele mais relacionável, você acaba gostando mais da história, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele, cara, vamos pegar cenários reais, vamos lá, realmente, em Oklahoma, acho que foi em Oklahoma, filmar na comunidade indígena, o maior nível de autenticidade possível que a gente precisar, a gente vai, e isso daí é mega comum do Scorsese. Se for ver filme dele de máfia antigamente, Bons Companheiros, coisa assim, ele fazia as gravatas dos caras, e não, eu vou fazer a gravata do cara, porque tem que ser desse jeito. Olha essa gravata, eu falei que não ia funcionar, isso não tem empatia com o público, tem que refazer o material de campanha inteiro. E ele vai aumentando a autenticidade nesses pequenos detalhes, assim, não é só pornô de cineasta, sabe assim, vou fazer porque... Ele sabe que esses elementos vão deixar a história mais real e a gente vai se relacionar mais a ela, sabe? Você pode não ver esse detalhe a princípio, mas num todo você vai notar. Vou dizer que a marca de um bom diretor é escolher histórias boas pra contar. Às vezes você vê uma história e você pensa você, cara, eu sei como é que eu
contaria a história, mas tu vê que mas não sei se sairia uma boa história. O Scorsese tem essa característica, ele vê uma história e fala, cara, isso daqui vai dar uma boa história e eu sei como contar ela. Não à toa, grande parte dos filmes dele são baseados em livros. Killers of the Flower Moon é um livro que fez sucesso, é um excelente livro, que é uma investigação de um jornalista. O cara ficou, acho que pelo menos 10 anos investigando sobre esses assassinatos obscuros, né, da comunidade indígena dos Osage. O Scorsese, ele viu não só uma boa possibilidade de ver uma boa história ali, mas uma possibilidade de reparação histórica, vamos dizer assim, mas todo um sentimento de justiça tardia que seria muito legal você contar, sabe? Então ele não à toa escolheu essa história, mas é legal quando ele escolhe a história, ele imagina o filme na cabeça. Isso é uma característica também de bons diretores, especialmente dos excelentes diretores, da pessoa não só ver a história, mas ela saber transpor isso. E aí eu faço um exercício com você. Todo mundo que já leu um livro, se você... acho que todo mundo já leu um livro na vida, né? Leitura? Isso é uma coisa boa. Eu acho que todos nós passamos por isso. Quando eu tô lendo um livro, você imagina aquela cena que você tá lendo. No meu caso, eu imagino a coisa mega cinematográfica. Eu tô lendo algum livro, eu já tô vendo os atores, sabe assim, eu tô vendo a pessoa, o personagem, ele falou, ele confrontou a pessoa. Na minha cabeça, eu já tô vendo onde o personagem tá de um lado ou tá do outro. Eu já imagino a voz, o jeito. Dependendo da cena, eu imagino até a música. Se for uma cena mais de ação que eu tô lendo assim, e eu acho que isso daí acontece com todo mundo. Você imagina isso, né? Tu fala, caraca, eu tenho uma visão de como é. E é a expectativa que você tem quando um livro que você gosta é adaptado pra tela, né? Você fala, caraca, será que vai ser jus à imagem que eu tive na minha cabeça quando eu tava lendo aquilo ali? E eu entendo isso daí. Por exemplo, eu tô fazendo esse roteiro aqui do vídeo, eu consigo imaginar você apertando like. Eu consigo assim, vai chegar nessa hora, eu vou falar, pô, a pessoa aperta um like, eu vou botar uma animação na tela aqui, ó. No momento que eu fiz esse... Eu imaginei que você deixou o like junto. Eu tô imaginando que você, caraca, vou me inscrever no canal do Gaveta, vou deixar o YouTube recomendar mais os vídeos do Gaveta pra quando sair vídeo novo eu vou estar ali na minha home, o vídeo vai aparecer. Eu sei. Eu imagino essas coisas. Na hora que eu tô escrevendo isso, eu já tô visualizando. E eu espero que você realize a minha visão, tá bom? Mas enfim... A boa característica do Scorsese não é imaginar esse filme enquanto você tá vendo, é conseguir transpor isso tão bem. E eu vou falar, é difícil, tá? Uma coisa é você tá vendo uma cena enquanto você tá lendo, agora como é que eu vou representar isso na tela? Não é tão fácil, tá? Eu vou falar pra vocês por experiência. Às vezes eu tenho uma ideia aqui pra vídeo, e eu já fiz vários vídeos malucos aqui, às vezes até escrevo ela. Eu faço um storyboard, seja um comercial de perfume, um outro comercial maluco meu, algum vídeo doido meu, e eu imagino ela na minha cabeça, mas quando eu filmo, é diferente, cara. Na hora que você tá lá, no cenário, tu fala aqui, onde eu vou botar a câmera? Eu boto a câmera aqui. Ah, eu imaginei mais ou menos esse ângulo. Mas é diferente. Onde você vai botar a câmera? Qual a música que vai tocar? Qual é o ritmo dessas cenas? Como é que eu vou emendar essas cenas uma nas outras? Olha, exige prática, exige um conhecimento muito bom da linguagem cinematográfica, e é nesse ponto que reside a maestria do Scorsese, sabe? Ele saber transpor isso muito bem, ele tem essa noção muito boa de onde a câmera vai se posicionar, as dinâmicas do filme, como é que elas vão se passar. Eu já falei isso, o Scorsese, ele tem uma forma muito teatral de fazer os filmes dele. Pra mim, é um teatro filmado. Ele adora fazer aqueles movimentos de câmera que você vai andando ou pra frente ou pra trás e as coisas vão se desembolando assim. Parece uma peça de teatro que você tá vendo com a câmera passeando, sabe? Tem isso no Killers of the Flower Moon. Tem várias coisas nesse filme que são típicas do Scorsese. Por exemplo, os filmes dele sempre tem o momento da montagem, assim, que vai vir um personagem falando a voz em off, e aí você tem uma montagem passando com uma música muito cool. Frankie Carbone. Tem isso nesse filme. Essa dinâmica, ela sempre entra de uma forma muito bem feita, porque os filmes dele sempre tem um elemento mágico. Lembra que eu falei assim, o Spielberg, ele tem uma arma secreta chamada John Williams. O Nolan quase sempre tem arma secreta chamada Hans Zimmer. O Scorsese também tem uma arma secreta, mas não é na parte da música. É na parte da edição com a Thelma Shoemaker. Essa mulher é tá? Essa mulher é uma das armas secretas do Scorsese. Eu vou falar pra vocês, cara, que editora. Ela sempre manda muito bem. O timing dela é muito monstruoso. Nesse filme também, só quero fazer um grande porém aqui. A única parte ruim que eu vou falar desse filme, eu escolhi essa parte aqui pra falar disso. É um filme gigante. É um filme de 3 horas e 20 e poucos minutos, tá? Não acaba nunca, cara! Esse filme é grande demais? É. Ele é desnecessariamente grande. É.
E eu estou falando isso aqui agora porque eu não acho que isso seja culpa da editora. Eu acho que isso daí é uma escolha do Scorsese, do filme ser tão grande do jeito que ele é. Eu não vou tirar o mérito da Thelminha Shoemaker, sapateira? I'm Thelma Schoonmaker. Acho o trabalho dela nesse filme excepcional. Você tem vários momentos, tem momento que tá mais rápido, tem uns momentos que você tá mais contemplativo. Esse filme, eu acho ele desnecessariamente lento, mas eu entendo por que ele fez o filme lento. O início todo desse filme, a primeira grande metade desse filme, ele tá setando o cenário. No final, as coisas vão começando a desenrolar e você vai crescendo um sentimento de angústia em você. Você vai ficando angustiado. Aí chega no final, tu já tá meio assim. Mas ele precisa desse estilingue. É aquele lance assim, o Scorsese gosta dos personagens no limite, mas você vai sentir essa tensão e esse limite de acordo com a antecipação. Quanto maior é a antecipação, maior é essa entrega de angústia. Eu dei esse exemplo num outro vídeo que eu vi, o Hitchcock falando, eu adoro esse exemplo do Hitchcock. 4 people are sitting around a table talking about baseball. Suddenly, a bomb goes off. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information. Now the conversation about baseball becomes very vital because they're saying to you, don't be ridiculous, stop talking about baseball, there's a bomb under. É a antecipação. Ele queria criar o cenário dúbio de que os personagens talvez se gostem realmente e não seja só uma mutretagem. E você não vai acreditar que esses personagens se gostam se a história se passar muito rápida. Tá entendendo? Ele precisava desse tempo pra plantar bem forte esse sentimento dúbio em você. Mas ainda assim, eu acho, diversas vezes eu falo assim, tá, eu não precisava ver tanto dessa parte aqui ou dessa outra aqui pra entender esse clima. É minha opinião, tá? Esse filme poderia ter sido menor. Só uma nota antes que eu seja apedrejado, porque vai ter gente, uma gaveta precisava desse tempo pra construir o emocional do Leonardo DiCaprio com a Lily Gladstone. Eu não estou falando de cenas do Leonardo DiCaprio com a Lily Gladstone. Acho que essas cenas estão muito boas. Eu acho que ele podia ser menor em outras cenas mais secundárias, não só do De Niro, mas de outros personagens secundários, policiais. Tem várias dessas outras cenas que eu acho que não tem tanta construção de emocional nessas cenas pra justificar elas serem tão grandes ou tão lentas, sabe? A da relação do DiCaprio com a Molly, sim, mas em outras, não. É disso que eu tô falando. Mas a verdade é um filmaço, é um filme que mexeu comigo, sabe? Eu adoro o filme quando você vê o filme e eu saí e eu queria saber mais a história. Eu falei, cara, a história foi real, mas deixa eu ver mais dessa história. Eu fiquei interessado, eu entrei no site da comunidade Osage. O filme fica contigo e você fica pensando nele depois, você fica pensando nas coisas, caraca, será que é isso mesmo? Olha só, o ser humano é tudo horrível mesmo, né? Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. E o Scorsese fala isso. A definição dele de cinema tá muito associada a isso, a filmes que ficam com você, a coisas que você vai ficar pensando depois. E ele conseguiu. Então assim, eu entendo quando ele fala mal dos filmes de herói. Ele não considera esse cinema que é um filme que não fica com você. Cara, o Scorsese, eu te entendo, cara. Aí tu pensa assim, o cara fez um filme que é tipo uma justiça tardia de uma comunidade Osage que foi assassinada, foi explorada, os caras sofreram racismo. Olha quantas questões tem, olha quantos espelhamentos com a nossa realidade tem, né? O político que o Robert De Niro interpreta, o quanto ele se relaciona com a nossa realidade, o quanto esse filme faz um serviço para a comunidade indígena, o quanto esse filme mexe com a gente e mexe com o emocional humano. E aí esse cara vai ver um filme de herói que é todo feito ali para vender boneco, coisa assim. Óbvio que o cara vai olhar isso daí com ojeriza. Mas é diferente, assim, ele tem que entender que ele é o chefe e aquilo ali é um fast food. Às vezes um fast food pode ser muito bom. Eu sei, eu fiz um vídeo todo sobre isso. E eu sinto que até hoje, por mais que eu não discorde desse vídeo, até hoje eu tô fazendo vídeos pra compensar isso também, pra mostrar o lado brilhante do Scorsese. Assim como ele é o meu segundo diretor favorito de todos os tempos. E merece reconhecimento. O filme novo é maravilhoso. Só não é mais maravilhoso que o beijo que eu vou mandar na sua bundinha.